EJA, tudo bom? Como é que vocês estão? E aí, firmes nos estudos? Estamos na aula do módulo 3 da Educação de Jovens e Adultos. Quem está fazendo a interpretação para a gente é Késia, na aula de hoje. Eu sei que vocês aí da EJA estão estudando para aprender a ler e escrever, não é verdade? Não foi esse o objetivo? Melhorar a leitura e a escrita, aprender mesmo, ler e escrever. Não é assim? A galera da EJA tá na luta, tá aí estudando para isso. Vê só, gente, vamos analisar essa história de ler e escrever. Aqui nas aulas de português, a gente tem dito comumente que nós já sabemos ler, a partir do momento que a gente observa todos os textos que nos cercam e fazemos interpretações, fazemos observações, estamos fazendo leituras. Não é assim? A gente já vem conversando isso. Acontece que a forma escrita do texto tem coisas bem específicas. A gente, inclusive, pode dizer que só sabe ler quando a gente entende o que está escrito, o que está sendo exposto no texto qualquer que seja. Da mesma forma que a gente pode dizer que sabe escrever quando todo mundo que tem acesso àquela linguagem consegue entender o que está registrado, tá? Então, se você escreveu e ninguém conseguiu ler, tem alguma coisa errada ali. Tem algo que precisa ser ajustado, porque a palavra escrita é para comunicar sem o autor estar presente. O que está escrito tem que ser lido e entendido por todas as pessoas que saibam aquele idioma, tá? Ou seja, pode estar um texto imenso, lindo, maravilhoso, escrito em japonês. Eu não vou saber, porque eu não sei o idioma japonês. Entendem? Mas, se for um texto escrito na língua portuguesa, eu vou ler e terei entendido se o texto estiver escrito adequadamente, tá? A principal e mais importante função da língua é comunicar, seja ela escrita ou falada. A gente também já vem aprendendo isso. E hoje a gente vai focar especificamente nessa coisa importante que é escrever para que todo mundo entenda. Quando a gente faz isso, a gente está se utilizando da ortografia. Ela é necessária, é fundamental para que todo mundo entenda o que tem ali, tá certo? Todo mundo que tem a propriedade do idioma. A ortografia ensina a escrever corretamente as palavras. Esse corretamente é adequadamente em qualquer lugar do Brasil, tá? É um padrão. A ortografia, ela estabelece as normas, estabelece os padrões da língua para que todo mundo entenda. Ou seja, você escreveu sua carta e ela foi lá para o sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é um estado do sul do país. Quando chegar lá, as pessoas têm que ler aquela carta e entender o que está escrito. E as de lá, trazidas para cá da mesma forma. Então, é tão interessante a gente observar essa coisa da comunicação que existem expressões que a gente diz aqui e que em outros lugares do país as pessoas não conhecem. Da mesma forma, ao contrário, tá certo? Então, comunicar é ser entendido. Seu texto vai ter cumprido a função se ele tiver comunicado, se ele tiver escrito de forma que eu ou qualquer outro leitor entenda, certo? É importante a gente destacar essa fala que eu fiz agora, que a ortografia é um conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa para a grafia, ou seja,
a escrita correta das palavras. O uso dos acentos, da crase, dos sinais de pontuação, tudo isso é importante, tá, gente? É muito importante para que aquele texto que você está fazendo ser realmente comunicativo. Essa palavra deriva das palavras gregas orto, que significa correto, e grafos, que significa escrita. Então, ortografia é escrita correta. Entendido? Esse escrita correta é aquele lance que a gente faz. Eita, essa palavra é com C ou com S? Será que essa palavra tem acento? Essas perguntinhas que a gente faz, a gente está perguntando, a gente está se questionando na hora de escrever essas regras ortográficas, essa escrita correta. Já aconteceu com você? Comigo acontece. Quando a gente está escrevendo, eita, será que é assim? Deixa eu conferir. Será que é assim mesmo? É. Principalmente palavras que você não usa com frequência, não é? Às vezes não tem aquela palavra que você nem usa tanto, e aí você vai parar e pensar, dizendo, não, deixa eu refletir se essa palavra se escreve assim mesmo. Será que essa palavra está escrita correta? As palavras que você usa comumente, as chances de você errar vão diminuindo por leitura e escrita, por prática. Não é assim? Por exemplo, aí no cabeçalho da escola, todas as noites você coloca o nome da escola, coloca Recife e a data, não é? O nome da nossa cidade e a data. Eu tenho certeza que ninguém escreve esse Recife com S. Todo mundo sabe que o Recife é com C, mesmo que o som seja semelhante na hora do Recife. Por que a gente sabe que Recife é com S? Porque é a cidade da gente, a gente vê essa palavra escrita na rua, a gente escreve essas palavras todas as noites, na aula, quando vai fazer a organização do caderno. Não é assim? Eu imagino que seja assim na sua escola, não é? A gente não organiza o caderno para começar as atividades da noite, as atividades escritas. Então, essa palavra que a gente usa comumente, quanto mais a gente usa, quanto mais a gente lê e escreve, ela vai ficando na nossa mente. A gente vai sabendo a ortografia correta da palavra, certo? Eu trouxe um exemplo disso tudo que eu estou falando para vocês. E quem enviou foi a professora Solange, lá da escola Dr. Ebenezer Gueiros. Vê só, a professora fez um trabalho a partir daquela ciranda da EJA, o projeto que a gente trouxe aqui, que o professor Clécio veio fazer. As escolas estão a todo vapor, tá? Eu estou recebendo materiais via professor Clécio e trazendo algumas coisas aqui para as aulas da EMAD, para as aulas de língua portuguesa. E foi o que eu fiz. Quando a professora Solange enviou, eu destaquei um desses trabalhos para trazer para a gente aqui, para a gente conversar um pouco sobre ortografia. Ela fez a leitura do livro. Observem, esse livro se chama Paulinho, o menino que escreveu uma nova história. Sobre a história de Paulo Freire, tá? Os autores, Mary Abramovich, Silmara Casadei, ilustrado por Marco Antônio Godoy. Olha a folha de um dos trabalhos que a professora Solange fez. Eu fiz um recorte e trouxe um close para a gente ver. Esse é o trabalho de Marcílio. Marcílio é do módulo 3, lá da Municipal Dr. Ebenezer Gueiros. Vamos ler? Paulo Freire. Nasceu no Recife, no estado de Pernambuco, 19 de setembro de 1921, uma segunda-feira. Por estar Brasil afora formando os centros de alfabetização, trabalhando com afinco e dedicação. Esse foi o texto de Marcílio. Se liga que às vezes, e aí mais de uma vez isso acontece, tá? E até com a relativa frequência. As palavras faladas, elas são diferentes na forma escrita.
Aconteceu isso aqui quando o Marcílio estava escrevendo. Ele escreveu algumas palavras do jeito que a gente fala. E aí a gente vai aprender que na ortografia, essas regras, elas aparecem não apenas nas letras, mas também no estilo das letras, na pontuação, nos acentos, tudo isso. Não foi? No comecinho da aula não teve a explicação? Ainda com esse exemplo de Marcílio, que fez um excelente texto porque ele comunicou. Agora, existem coisas para serem ajustadas na ortografia, na norma padrão da língua portuguesa, certo? Vê, eu fiz alguns destaques, bora ver. Um trechinho do texto de Marcílio. Nasceu no Recife, no estado de Pernambuco, 19 de setembro de 1921, uma segunda-feira. Nota que tem aí os destaques, né? Eu destaquei aí umas palavras, percebem? E aí, perceberam o que é que precisa ser ajustado na escrita dessas palavras? Observem. Já notaram? Algumas coisinhas. Vamos ver? A escrita ortográfica dessas palavras seria essa. Esse nasceu, porque quando Marcílio pensou a palavra, ele disse a palavra na mente dele, nasceu. E aí, quando ele escreveu, ele achou que era um i. Tem lógica o pensamento de Marcílio. Mas, na hora de escrever, não é nai, não. É nas. N-A-S. Nasceu no Recife. Marcílio escreveu a palavra Recife corretamente, só faltou a letra maiúscula. Então, precisa ter letra maiúscula. É o nome da cidade, Recife. No estado, estado também tem que ser letra maiúscula, porque é uma parte da República Federativa. Pernambuco também tem lá a letra maiúscula e um M ali no meio, ó. Pernambuco. Certo? 19 de setembro. Observe esse de aí que Marcílio escreveu. 19 de setembro. Ora, quando ele pensou, ele falou a palavra na mente dele. Vamos lá. Paulo Freire nasceu 19 de setembro. Realmente, a gente fala de, principalmente a gente aqui do Nordeste, a gente aqui do Recife, não é assim? A gente fala assim, 19 de setembro. Aí ele foi lá e escreveu de. Ok, só que para ser ortograficamente correto o texto, não pode ser de, porque esse de é da fala. Tem que ser um DE, e a gente lê de. Eita, português tem dessas coisas. Tem mesmo. Cada região vai ter um jeitinho de falar diferente. A gente tem essa característica. Muitas vezes o E sai com som de I, no jeito que a gente fala. Então, esse 19 de setembro não é de mesmo, não, DI não. É de setembro. E ainda tem um outro elemento ali nessa segunda-feira escrita. Segunda, tem um hífen, que é o dia da semana, e feira. Ele esqueceu a letra E na hora de escrever. Feira. Notaram? Eita, e agora? Tem problema? Claro que não. Marcílio fez o trabalho dele, fez o texto dele, está aqui na aula da gente arrebentando. Agora, tudo que a gente escreve precisa ser analisado e reescrito quantas vezes forem necessárias até ficar ortográfico. Por quê? Porque a gente vê que aquele compromisso é da leitura ser compreendida por todos, tá? Para atender aquela característica da norma para o país todo, a língua portuguesa para o país todo. E agora até numa abrangência maior, com a nova lei ortográfica que teve, abrange os países que falam português. Vê que interessante. Então, teu texto tem que ser entendido por todo mundo que está lendo. As palavras precisam obedecer essas regras para a compreensão ser completa.
Porque se o autor não estiver lá, é só sua palavra escrita que vai estar passando a sua mensagem, certo? Como é que eu faço isso, Janina? Muito difícil. É nada, é prática, é leitura e escrita. Claro, tem que ter, tá? Toda vez que você lê, você vai se aprimorar. Toda vez que você escrever, você vai se aprimorar. A melhor forma de aprender ortografia é lendo e escrevendo, é cultivar o hábito da leitura. Lembra o exemplo que eu dei de Recife? É igual a casa. Desde pequenininho você escreve a palavra casa. Quando a gente fala casa, a gente ouve o som, dá uma ideia de um Z, né? Casa, mas é Z para casa? A gente sabe que não. Casa é C-A-S-A. Casa. A gente já sabe que esse S, quando está no meio das duas vogais, ele ganha o som de Z. Não é assim? Tem que estudar, tem que escrever. Bora para a atividade? Você vai escrever um texto sobre suas aprendizagens aí na escola, sobre as aulas. Depois que você escrever esse texto, você vai ler, reler e reescrever esse mesmo texto, observando as regras de ortografia. Você se analisando, será que você percebe? Assim que você termina de escrever, lê o que está escrito. Muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente faz, eita, é mesmo, faltou a vírgula, olha o acento, confundi. Essa letra não é aqui, eu botei uma letra a mais, engoli uma letra. Acontece, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Parabéns, Marcílio, parabéns, professora Solange. Um abraço para o pessoal da escola.